Vamos ler esses 11 versos desse salmo. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. E envia a sua misericórdia, a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Vamos ler juntos o verso 5, irmãos. Sê exaltado, ó Deus dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Eu cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Eu quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Vamos ler o verso 11 juntos, irmãos? Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Teu nome é santo, Pai. Pai querido, a tua palavra, ela é o nosso alimento. O teu Espírito é aquele que abre os nossos corações. Ó Deus, o teu Evangelho é aquilo que nos dá a esperança por aquilo que o Senhor fez por nós e a garantia daquilo que o Senhor irá consumar. Ó Deus, como precisamos de Ti. Que a Tua palavra nos auxilie e nos ajude, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Talvez você já tenha ouvido falar sobre claustrofobia. Alguém sabe o que é isso? Aquele medo de ficar preso. Aqueles que têm receio de se sentirem presas e medo de sufocar, pelo que evitam espaços fechados ou sem janelas, mas também lugares com muita gente nos quais antevejam seus movimentos sejam limitados, que percebam que de alguma forma elas vão ficar presas. Você sente um pouquinho disso? Tem gente que sente muito medo, né? Às vezes no elevador, fica com medo de ficar fechada ali. Minha sogra, pelo menos, ela sobe escadas, pode ser no andar que for, a menos que seja muito alto. Então ela só pega elevador se for o último recurso mesmo. Às vezes eu fico pensando, se esse troço nunca mais abrir, mas eu não fico muito preso nessas coisas. Divisões pequenas ou sem janelas, tem algumas pessoas que ficam assim como se estivessem faltando ar, né? Salas trancadas, túneis. Raquel, ela sempre me lembra assim, olhe, não esqueça de deixar a chave para não ficar trancado em casa. Transportes públicos, automóveis, enfim, muitos ambientes podem ser um gatilho para despertar esse problema, esse medo, né, de ficar ali preso. Davi, ele é o autor desse salmo. E muito provavelmente, no contexto desse salmo, o ambiente que ele estava também era um ambiente assim que poderia causar-lhe claustrofobia. Ele estava numa caverna quando compôs esse salmo, preso por causa do seu perseguidor, um dos seus maiores perseguidores, chamado Saul, rei Saul. E nesse ambiente que poderia lhe provocar, lhe ocasionar um medo tamanho, ele acaba compondo um dos salmos mais preciosos que a sua pena já conseguiu compor, pelo auxílio do Senhor. Só o Senhor pode fazer isso com a gente, não é verdade?
transformar ambientes que tinham tudo para nos trazer medo em um lugar de esperança. Porque na verdade não é o lugar. A verdade é onde o nosso coração está. Você pode estar até aprisionado, mas se o seu coração estiver em Cristo, você tem liberdade. Você pode até estar passando por um momento assim de ambientes fechados, de salas sem nenhuma saída. Assim como o povo do deserto, quando estava indo ali, o povo saindo do Egito, era uma espécie de claustrofobia, de ameaça. Porque à sua frente eles viam o mar, atrás o exército de Faraó, pelos lados eles não tinham nenhuma saída, nenhuma escapatória, é uma espécie de claustrofobia, lugar onde não há nenhuma saída, mas sempre haverá um céu aberto, irmãos. Nós podemos olhar para o céu. Esse foi o recurso, essa é a esperança que Davi tem aqui. Perceba, eu quero trazer algumas lições olhando para esse salmo com você, para aqueles que em algum momento passaram por aflições, por um ambiente fechado, uma situação sem saída, ou aqueles que haverão de passar. E daqui eu já trago um primeiro ponto que eu quero ensinar para vocês, quero aprender também, que é a questão da realidade das tribulações na vida do crente. A realidade das tribulações. Esse salmo começa com um clamor, e é um pedido de socorro duplicado, o que na literatura hebraica ela simboliza uma emergência, uma urgência, porque ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. E você pode perceber no verso 1 que ele vai repetir isso: tem misericórdia. O verso 1 ainda vai dizer que ele está passando por calamidades. Se você prestar atenção, é isso que diz o verso: pois em ti a minha alma se refugia. No final ali ele está dizendo, até que passem as calamidades. Ou seja, como se ele estivesse expressando não somente uma tribulação rápida, não somente quando eu pego o elevador do térreo até o quinto andar, mas é como se fosse algo corriqueiro, calamidades, dificuldades que se levantam. Essa é a realidade que Davi está passando aqui. O contexto do Salmo justifica essa urgência, por esse clamor, essa urgência por socorro da parte divina. Quando ele estava ali, Davi ele tinha sido elevado, ungido como rei, escolhido por Deus, porque o reinado de Saul havia sido reprovado. Mas aí o Senhor, antes dele sentar-se no trono, ele foi levado à casa de Saul e tratava Saul com muita dignidade, com muito respeito, e até protegia Saul, mesmo muitas vezes sendo ameaçado por Saul, que tentou contra a sua vida, pelo menos em 2 ocasiões. Daí Davi, de maneira inocente, ele acaba como um fugitivo. Vai parar numa caverna, a caverna de Adulão. E daqui ele clama por socorro ao Senhor Deus. Ele sabe que está sendo ameaçado. No verso 4, ele começa a dizer, nos versos 4 e no verso 6, ele fala um pouco desse panorama da sua luta. Ele vai chamar essa situação de uma semelhante, análoga a uma perseguição por parte de leões, porque ele diz assim, acha-se a minha alma entre leões. Eu queria que você percebesse que ele está dizendo assim, a minha alma está nesse momento passando por tribulação. Acha-me a minha alma entre leões. Como ele passa essa imagem daquele que está lhe perseguindo. E como é que está esse leão? Não é aquele leão que está assim alimentado, mas é aquele leão de circo. Vocês iam a circos? Antigamente eu ia e geralmente o leão não estava muito gordinho não, né? Era como se ele estivesse até sofrendo maus tratos. Aqui ele está dizendo assim, é um leão que ele está ávido de devorar os filhos dos homens. É alguém que já está preparado ali para pegar a sua presa. Essa é a forma como ele via o seu inimigo. E ele diz que esse leão, ele está como que com faca nos dentes,
Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Já ouviu essa expressão? Alguém que está com faca nos dentes, alguém que está pronto ali para derrotar, alguém que está pronto para devorar. Essa é a imagem que Davi nos mostra, passando por grandes problemas. A Bíblia vai nos falar que as provações, elas são uma realidade para o crente. 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 6, por exemplo, Pedro vai nos falar que no presente, por breve tempo, se necessário, os santos podem ser contristados com várias provações. É interessante que Pedro vai dizer assim, no presente, se for necessário, os crentes, os santos que ele vai chamar aqui, estão sujeitos a passar não somente por uma provação, mas por várias provações. Em Hebreus, no capítulo 12, nos versículos 1 e 2, a gente também vai perceber essa realidade do crente que passa por provações, crente que passa por tribulações. Essa não só uma realidade dos irmãos do Novo Testamento, mas essa sempre foi uma realidade dos irmãos lá do Antigo Testamento, e essa é uma realidade que nós também passamos aqui. Ele olha, Davi sabe que seus inimigos, eles são brutais. Ele também traz aqui a imagem de caçadores, porque no verso 6, ele nos diz que armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida, abriram cova diante de mim. A imagem de alguém que sabe que tem que contar os seus passos, como se estivesse andando por um campo minado. Alguém que estava sentido como presa e que cada passo poderia ser seu último passo. É terrível passar por isso, né? É terrível. Onde pisar? Se os meus inimigos já prepararam uma cova diante de mim. Essa é a situação. Ele está sendo aqui caçado, ele é uma presa perante os seus inimigos. Há emboscadas escondidas pelo caminho. Vejam que há uma realidade real na imagem dele, um leão que o persegue, mas também há aquela realidade, ele sabe que está passando por isso, mas não sabe de onde vem. Dificuldades, tribulações. Davi está falando de Saul, e esse com certeza foi um dos seus maiores desafios. Mas temos um outro Saul que tenta nos espantar, um leão também. A imagem que é trazida ao Satanás, um leão que ruge para nos ameaçar. Ele que está com faca nos dentes para nos destruir. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada à sua língua. O diabo que é o nosso adversário. Pedro também vai nos trazer essa mesma realidade. Interessante essa comparação aqui, porque ele diz assim, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como quem? Como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. E Pedro vai nos dizer, resisti-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo, trazendo a mesma realidade aqui aplicada a nós, que os crentes, todo mundo passam por tribulações, passam por provações. O próprio Pedro, no capítulo 4, versos 12 e 13, ele diz assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, e pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Um leão, um inimigo. Será que Jesus pode se identificar com a gente? Será que ele já passou também esse tipo de ameaça? Será que ele já sofreu esse tipo de ameaça? Essa é a mesma imagem que o Salmo Messiânico, no capítulo 22, vai trazer sobre os sofrimentos e a perseguição que o Messias sofreu. No verso 12 do capítulo 22, assim, muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, como contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. O próprio Cristo, ele sofreu perseguições, e é esse mesmo Cristo que pode nos socorrer na tribulação, irmãos. Esse mesmo Senhor que sofreu, que foi perseguido de maneira injusta, é esse mesmo Senhor que pode
nos socorrer. As tribulações, elas são a realidade na vida do crente. Por isso, meu irmão, não tenha como que uma coisa estranha, como se algo extraordinário vos estivesse acontecendo. É uma realidade para a vida do cristão, muitas vezes. O sofrimento, a perseguição, pelo nome de Cristo. Mas esse salmo nos ensina a confiança. Esse salmo nos ensina que devemos confiar em Deus através da oração. Veja que essa imagem de um leão, de um caçador, que tinha tudo para nos minar, para nos eliminar, ela acaba aqui trazendo benefício para Davi. Ele não fica com claustrofobia, mas isso lhe ajuda, porque através disso ele começa a orar. Por isso, no primeiro verso, ele está já orando ao Senhor, não é isso? Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. É uma oração que o salmista faz. Mas perceba que dentro dessa própria estrutura do salmo, nós temos 11 versos. Sabe quantos versos Davi dedica a falar dos seus inimigos? Ou dessa imagem? Ele fala sobre isso, ele usa 2 versos para falar das tribulações, que fala sobre o leão, que fala sobre o caçador. Não gasta mais de 2 versos para falar sobre os seus inimigos, e isso é bastante didático para a gente. Quando a gente fala sobre as tribulações, sobre os inimigos, a gente não precisa gastar muito tempo com isso. É real, é verdade, passamos por tribulações sim, passamos por problemas sim, há um inimigo que quer nos devorar como um leão sim. Mas nós precisamos entender que através disso Deus quer nos levar a um lugar muito mais alto, um lugar muito melhor. Há pessoas que dão palco para o leão. Há pessoas que dão vez e voz a Satanás. Se queremos falar do diabo, não precisamos dar palco a ele. Quanto mais lhe dermos ênfase, mais ele tentará nos assustar. Uma das coisas mais importantes na tribulação é a batalha pela mente e pelo coração. Porque quando você é tomado pelo medo, sabe como a coisa fica, uma imagem fica muito maior que se projeta. Satanás, ele se apropria disso. Veja que qualquer corpo, para projetar uma sombra, ele fica na frente da luz. Suponhamos, você fica na frente do sol e a sua sombra ela vai se projetar maior do que você é, a depender da posição que você esteja. Satanás faz mais ou menos isso. Ele se projeta na frente de Deus e a sua sombra tenta assombrar. Você olha e diz, que sombra grande. Eu fico com muito medo. Mas não, calma. Não deixe que Satanás se aproprie da luz para te assustar. Olhe para Deus, meu irmão. Eleve os seus olhos para os montes. Não tenha medo da sombra dos montes sobre você. Não tenha medo da caverna. Olhe para o Senhor. Satanás é um fanfarrão. É como o medo de uma criança à noite que fica com medo de um ladrão chegar e todas as portas estão trancadas. Não estou falando de você não, filho. Ou estou? Não precisa. Às vezes somos como criancinhas que estamos com medo e temos um Deus todo-poderoso a nos guardar, irmãos. Satanás quer nos mostrar uma sombra maior do que ele é realmente, mas é só uma sombra. E se é sobre as tribulações de forma geral, você não precisa dar maior destaque a isso, senão para pedir oração aos irmãos, ou para engrandecer ao Deus que cavalga sobre as tempestades. Que isso não seja causa de medo para você, de angústia, de ansiedade. Olhe para o Senhor. Algo sublime e excelente que Deus quer nos ensinar por meio das tribulações. Há uma vista de cima do vale da aflição que Ele quer nos mostrar, mas precisamos ir para lá. A tribulação é como uma espécie de aio que nos conduz ao caminho mais elevado, a confiança em Deus que é expressa através da oração. Ele sabe a quem chamar.
Ao invés de se deter no inimigo, olhe para o céu. Por isso ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. E ele vai usar uma imagem que é muito comum para os salmos: à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Que coisa linda isso, né? Até que passe a tempestade, eu estou abrigado. Duas coisas aqui. Ele sabe que pode confiar em Deus. Debaixo das asas do Senhor. É como se ele estivesse dizendo: para alguém me atingir, vai ter que primeiro remover as asas de Deus sobre mim. E sabe quem é poderoso para fazer isso? Absolutamente ninguém. E ele também expressa a certeza de que as calamidades, elas não são para sempre. Elas irão passar. Por isso ele diz: até que passem as calamidades. É verdade, meu irmão, que algumas calamidades, elas perduram por mais tempo. Algumas calamidades passam mais rápido, mas nenhuma calamidade permanecerá para sempre. Nenhuma. Nenhuma. Por isso ele está dizendo assim: até que as calamidades passem. Eu não sei quando a sua calamidade vai passar. Eu não sei quando a sua dor vai passar, quando as coisas irão mudar, mas eu sei que elas não são para sempre, não são para sempre, porque as tribulações, elas não têm o propósito de nos destruir, não é uma prisão perpétua, mas ela tem um propósito nas mãos do Senhor. Lembre-se disso, por favor, lembre-se disso. E ele fala dessa sua confiança em Deus, dizendo que Deus executa tudo por ele. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Primeiro ele usa Deus, é sempre no superlativo aqui, né? Ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Deus, de fato, executa tudo em favor dos seus amados, conforme a sua vontade, para o nosso benefício. É nessa certeza. O Senhor Deus executa tudo por nós, para o nosso bem, mas segundo a sua vontade. Quando oramos, seja feita a tua vontade, de certa forma a gente está reafirmando que Deus executa tudo por nós, segundo o seu querer. Esse é o mesmo princípio que Jesus ensinou aos seus discípulos e que ele mesmo praticou diante de Deus. Quando a vontade de Deus é feita, ele tudo executa por nós. Essa é a vontade do Senhor. Essa é a vontade do Senhor. Jesus, ele ensinou isso quando do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. No Getsemane ele também expressa isso: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja segundo a minha vontade, mas segundo a tua vontade. Nisso eu posso confiar. Tudo ele executa para o meu bem. Tudo. Tudo que Deus executa em nosso favor é para o nosso bem. Às vezes nós não vamos entender como é que Davi, um homem assim que tinha sido chamado por Deus, um homem ungido pelo Senhor, um jovem que estava servindo, que nunca tinha levantado um dedo sequer contra Saul, agora está numa caverna. Humanamente falando, essas coisas deixam a gente assim, sem entender, não é verdade? Mas ele sabe que aquilo está cooperando para o seu bem, de maneira muitas vezes misteriosa, mas está. Ele não sucumbiu diante da tribulação. E aqui eu quero falar uma terceira coisa, que as tribulações conduzem o crente à elevada adoração. Eu queria que vocês subissem esse monte comigo. Veja que ele está numa caverna, ele está em tribulação, mas essa tribulação leva à oração, e essa oração expressa a sua adoração. Então ele acaba nas montanhas, por isso que ele está no cume do monte, é por isso que ele está falando ao Deus Altíssimo. É alguém que está com outra visão, ele não, embora na caverna, mas o seu coração está no alto dos céus.
Está em Deus. Isso ele está dizendo aqui, no verso 7. Por favor, lembre-se disso. Será que ele está abalado? Não é sempre uma pergunta, uma dúvida que nos surge quando alguém está passando por alguma tribulação, como é que ele está? Né? Se algum irmão está doente, nós perguntamos como é que ele está, a gente não está necessariamente perguntando como ele está de saúde, mas a gente diz assim, como é que ele está? Nós queremos dizer, como é que o seu coração está? Porque nós sabemos que é ali que a batalha ganha. Se o seu coração está bem, ainda que o seu corpo desfaleça, nós damos glórias a Deus. Se vocês não sabem como Davi está, ele está bem, obrigado. Firme, ó Deus, está o meu coração. Lembra que ele repetiu, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Essa é uma ênfase, é um pedido de socorro. Mas veja o que é que ele faz no verso 7. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Ou seja, ele está enfatizando e reafirmando a mesma ênfase que ele dá no começo, falando da realidade das tribulações, dizendo, Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda, Pai. Agora ele está dizendo, Senhor, meu coração está firme. Firme está o meu coração, é ali que a batalha ganha. Nosso coração é preservado por Deus, irmãos, na tribulação. Seu coração está preservado, está firme. E como eu falei, se o seu coração está firme, ainda que o seu corpo desfaleça, meu irmão, você pode ficar em paz. Firme está o meu coração. Está firme em quem? Ou no quê? Em Deus. Em Deus o seu coração está firme. Sabe por que nós oscilamos tanto, irmãos? Muitas vezes, porque queremos buscar firmeza onde não conseguimos encontrar, onde não podemos encontrar. Em areia movediça, ou num ambiente escorregadio, como na nossa saúde, como nas nossas posses, ou em qualquer outra coluna. O seu socorro está em Deus. É por isso que Davi está aqui, desprovido de segurança, sem um exército para lhe socorrer, mas o seu coração firme no Senhor. Por isso ele não sucumbiu diante da tribulação. Ele não para por aí. Só Deus pode fazer isso, irmãos. Por isso no verso 8, ele não é aquele que fica assim, reafirmando a sua fé, mas assim, de maneira tímida. Ele está dizendo, desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Eu quero cantar ao Senhor. Desde cedo. No verso 9, a mesma ideia, ele diz assim, render-te-ei graças entre os povos, e vai dizer, canta-te-ei louvores entre as nações. Eu queria que você percebesse, ele está dizendo primeiro para a sua alma, desperte o quê? Desperta, ó minha alma. Minha alma, você precisa acordar, você precisa louvar. Sabe, quando nós estamos sucumbindo assim, diante da tristeza, diante da tribulação, diante das dificuldades, parece que você vai ser engolido, parece que você está numa caverna ou dentro de um elevador que nunca mais vai se abrir. Você precisa dizer para a sua alma, você precisa tratar o seu coração e desperta. Precisa cantar ao Senhor. E agora ele está mostrando isso ao mundo. Alguém que tem o seu coração com confiança em Deus, alguém que está firme no Senhor, ele é percebido. Ele diz aqui no verso 9, render-te-ei graças entre os povos, e cantarei louvores entre as nações. Primeiro, a certeza de que aquela tribulação vai passar, como eu já falei para os irmãos. E aqui, esse aspecto da proclamação em meio à tribulação. Você sabia que a tribulação, ela tem esse aspecto de
de proclamação também. Apesar da forma de que nós estamos passando pelas dificuldades, isso pode ser algo assim, um testemunho maravilhoso para o mundo. É um testemunho para a igreja? É. O coração dele está firme. Você mesmo é alimentado, firme está o meu coração em ti, ó Deus. Eu quero cantar. Mas para o mundo também. Como é que ele proclama? Através de um triunfalismo barato? Não. Passando pela aflição, mas com confiança em Deus. Eu lembro e imagino o grande e poderoso testemunho que os santos do passado deram quando entregavam as suas vidas por causa do Evangelho, mas com confiança no Senhor. Não foi assim na história da igreja? Não foi assim com Policarpo de Esmirna, quando as chamas pegavam e tocavam o seu corpo e ele louvava ao Senhor? Como você tem passado pelas tribulações? A murmuração vai bater à sua porta, mas lembre-se, esse é o lugar onde as batalhas são travadas, o nosso coração. Aqui ele está exaltando o Senhor. E as pessoas certamente veem a postura. Vou te render graças entre os povos. Eu vou te cantar louvores entre as nações. Por quê, irmãos? Pois a tua misericórdia se eleva até os céus. Eu queria que você capturasse essa imagem de alguém que está numa caverna, mas que o seu coração está nos céus. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Tudo, todos os lugares, tudo é para a glória de Deus. Povos e nações que ele fala, além das nuvens, para além dos céus, a fidelidade do Senhor está presente, a sua misericórdia. É um lugar largo, é um lugar profundo. O que acontece com os inimigos, vocês sabem? Eu queria lembrar o destino deles. Eles prepararam as covas. Eles mesmos caíram na cova. É isso que ele diz. Eles mesmos caíram nela. Os caçadores do coração. Esse é o destino de Satanás. No buraco que ele mesmo cava, ele mesmo será suplantado. Mas os justos, eles triunfarão por causa de Cristo. Por causa da vitória do Senhor. Qual o refrão dessa música? Os versículos 5 e os versículos 11 que eles se repetem. Por isso que eu pedi para os irmãos cantarem ou lerem. Ser exaltado. Vamos ler juntos novamente? Verso 5. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Qual o resultado dessa tribulação? O que é que essa tempestade, o que é que essa dificuldade ocasiona? A glória de Deus. Ser exaltado, Senhor, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Davi poderia se apropriar pensando no reino dele, pensando na sua própria defesa, mas ele está pensando na glória de Deus. Senhor, seja exaltado, ó Deus, que assim passemos pelas tribulações da vida. Senhor, seja exaltado acima dos céus. E por meio dessa luta que eu estou passando, você já orou assim? Você que está passando por dificuldade, você já orou dessa forma? Senhor, seja exaltado por meio dessa dificuldade, Senhor. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não sei o que acontecerá com minha saúde. Eu não sei o que vai acontecer com minha família. Eu não sei o que vai acontecer com as minhas finanças. Mas, Senhor, seja exaltado, Senhor. Seja exaltado. Foi isso que Cristo pensou na glória do Pai. Seja exaltado, Senhor. Não seja feita a minha vontade. São leões que estão aqui, Senhor. Eles querem me devorar. Senhor, seja exaltado, ó Deus. Seja exaltado, ó Deus. Cumpre a tua vontade, Senhor. Para Cristo não foi uma caverna, foi uma cruz maldita, mas ele, no seu coração ele tinha sempre esse sentimento: Senhor, seja exaltado. Cumpra a tua vontade, Senhor. Cumpra a tua vontade, não a minha. Não a minha.
Eu não sei, meu querido, quanto tempo vai passar, quanto vai perdurar ainda essa dificuldade que você tem passado. Mas você já é vitorioso por causa de Cristo Jesus. Nele temos a vitória. Nele temos a vitória. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Pedro vai dizer: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Oh Deus, o Senhor que conhece os corações, quantas batalhas no coração do teu povo, Senhor. O inimigo é voraz, astuto demais. Ele usa a tua sombra para nos atormentar. Não, Senhor. Nós queremos olhar para ti. É o Senhor que ilumina a caverna da nossa depressão, da nossa dificuldade. O Senhor é o raio de sol que nos traz a esperança do porvir. A vitória de Cristo nos garante isso. O leão que poderia nos destruir, Senhor, de maneira justa, Pai, devorou o teu filho, por assim dizer. Mas ele ressurgiu dentre os mortos. E ele saiu da caverna ou do sepulcro ao terceiro dia. A vitória é nossa, Senhor. A vitória é do Cordeiro para sempre. Que confiemos em Ti, ó Deus, hoje e sempre. Ajuda o Teu povo nas suas tribulações, Senhor. Ajuda o Teu povo. Em nome de Jesus, amém.